Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Bondoso Pai, nós te agradecemos por tantos louvores, tantos motivos para agradecermos ao Senhor. O pastor Sandro aqui mencionou, tantas histórias, tantos milagres. A tua ação na nossa vida é sempre tão clara. Nós te agradecemos profundamente por isso. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está. Eu não os conheço, não sei quem são, não conheço suas histórias de vida, seus problemas, suas lutas, suas angústias. Mas o Senhor entende as dores que cada um de nós sente, as feridas que são abertas na alma e que ficam sangrando e que às vezes a gente sequer sabe que elas existem. Doem apenas no nosso inconsciente, não conseguimos sequer acessá-las. E por isso às vezes somos como somos. Temos reações às vezes que nos entristecem, que nos envergonham. Às vezes a gente quer parar de mentir e não consegue. A gente quer ser melhor e continua caindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados. O Senhor conhece a tristeza e a alegria que cada um tem de ser quem é. E nós pedimos a Deus a tua graça, a tua misericórdia, para nos perdoar e para nos limpar. Nós vamos refletir na tua palavra e queremos que ela seja simples, eficiente em seu propósito, que ela possa mexer conosco, com as nossas entranhas, que nós possamos nos tornar cristãos melhores, pessoas melhores. Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algumas coisas para falar aqui. A primeira delas é que à tarde eu vou estar reunido com a comissão da igreja, com a liderança, depois vou estar com os adolescentes, mas amanhã à noite, às 6h30, nós teremos aqui o ritual, ou o rito mais solene do cristianismo, instituído pelo Senhor Jesus. A Santa Ceia ela é aberta para todas as pessoas de todas as denominações religiosas. A Santa Ceia é feita ou foi instituída por Jesus para pecadores, para pessoas que têm falhas, para pessoas que têm problemas de caráter, para pessoas que têm pecados acariciados, pessoas que têm lutas espirituais. A Santa Ceia do Senhor foi feita para isso. Então não existe ninguém digno de participar da Santa Ceia. Às vezes eu acho interessante alguém dizendo assim, não, mas eu não sou digno porque eu tenho problemas. Todos nós temos. Por isso eu quero convidar a todos para amanhã à noite, juntos aprendermos mais da palavra do Senhor e para participarmos juntos dessa ceia do Senhor. Todos são convidados, não importa a sua denominação religiosa, todos são muito bem-vindos. Bom, deixa eu fazer aqui algumas perguntas antes da reflexão bíblica, para eu poder entender mais ou menos com quem eu estou falando. Quantos dos que estão aqui nessa manhã não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixa eu ver sua mão. É a única coisa que eu vou perguntar, não vou pedir para você se levantar, nem vir aqui à frente, nada disso. Só quero ver sua mão, você já viu que eu sou míope, então erga bem a sua mão, porque eu não enxergo direito e faz tempo isso. Bom, eu quero dizer uma coisa para você que ergueu sua mão. Nessa manhã e nessa igreja não existem visitas, ok? Visita, quando vem na casa da gente, não abre a geladeira. Amigo abre e ainda reclama, né? Ah, mas não tem o que eu quero aqui, está vazia. Somos todos irmãos. A última coisa que importa é a placa da igreja que promove esse culto ou o culto de amanhã. Porque todos nós queremos de uma mesma coisa. A placa de igreja não salva? Você crê nisso, sim ou não? Crê nisso mesmo? Vamos aprofundar isso também. O último censo lá no Brasil, IBGE, ele foi dizendo algumas coisas. Eu vou começar com a maior igreja cristã do mundo. Qual é a maior igreja cristã do mundo? Vamos, gente. Católica. E a minha família toda, por parte de pai, é católica. Eu tenho um profundo respeito pelos meus irmãos católicos. E eu pergunto para você, dentro da igreja católica, tem gente salva ali dentro, sim ou não? Sim. Tem gente perdida? Tem. Na maior igreja evangélica do Brasil,
Qual que é? Assembleia de Deus, 13 milhões. Tem gente salva ali dentro ou não? Tem gente perdida? Tem. Na segunda maior igreja evangélica do Brasil, qual é? Universal não. Adventista não é. Batista não é. Congregação Cristã do Brasil. Segunda maior igreja evangélica do Brasil. Não tem uma rádio, não tem uma televisão, não colocam um outdoor. É a segunda maior igreja evangélica do Brasil. Sabe qual é o segredo deles, né? Aqui, ó. Todos os filhos da igreja ganham, maior orquestra do mundo, ganham instrumentos e aprendem gratuitamente ali. E a música alicerça eles. Ali dentro tem gente salva ou não? Tem gente perdida? Tem. Terceira maior igreja evangélica do Brasil. Agora sim, qual é? Não. Batista. Tem gente salva ali dentro ou não? Tem gente perdida? Tem. Dentro da quarta maior igreja evangélica do Brasil, qual é? É quase um trocadilho. Não é adventista. Quadrangular. A quarta é quadrangular. Tem gente salva ali dentro ou não? Gente perdida? Quinta maior igreja. Agora sim. Universal. A da Pombinha. Tem gente salva ali dentro ou não? Tem gente perdida ou não? Fique tranquilo que eu só vou até a 39ª igreja. Não é brincadeira. Sexta maior igreja evangélica do Brasil. Agora sim, gente. Adventista. Tem gente salva ou não? Por que é sempre mais forte quando eu pergunto isso, né? Sim. Tem gente perdida? Ah, sim, ó. E talvez seja você que riu. E riu agora de novo. Tem gente salva e tem gente perdida em todas as igrejas, não é? Então a placa de igreja não salva. A sua salvação não é determinada pelo lugar que você frequenta. Não, eu sou metodista, então eu vou ser salvo. Não é. Eu sou adventista, então eu vou ser salvo. Não é. Não é a placa da igreja. Quem salva? Você crê nisso? De verdade ou não? Crê mesmo? Há um tempo atrás eu acessei um site, e aí dizia assim, é até daqui dos Estados Unidos o site, né? Aí dizia, se você queria ser salvo, que você acessasse o site. Eu falei, eu vou acessar. Aí eu acessei, e aí estava escrito assim, ó, bem simples o site, falou assim, se você crê em Jesus como seu salvador pessoal, clique aqui. Eu cliquei. E aí apareceu uma tela dizendo assim, parabéns, você está salvo. Depois eu indico o site para vocês, vai que alguém queira ser salvo, clica ali, tá tranquilo. Gente, só Jesus Cristo salva, certo? Só Jesus. Por isso, a minha preocupação, porque nas minhas andanças aí com a Voz da Profecia, você já sabe, né, que eu vou estar aqui com a Voz da Profecia no mês de março, sabe ou não? Sabe? Então, onde é que você tem que estar em março? Aqui, né? Porque a gente vai estar junto aprendendo. Nas minhas andanças por aí, sabe o que eu percebo? As pessoas, elas defendem mais a placa da igreja delas do que Cristo. Porque eu sou católico, apostólico, romano, porque eu sou adventista do 7º dia. A gente se embrenhou numa loucura espiritual tão grande que a gente se identifica mais com a nossa denominação do que com a Bíblia. E aí, se o indivíduo pensa diferente de mim, ele está errado. Não é? Então, eu sou adventista e o outro é católico, logo eu estou certo e ele está errado. Aí ele olha para mim e ele fala assim, eu sou católico e ele é crente, logo eu estou certo e ele está errado. E a gente fica perdido dentro do cristianismo, que passa hoje por uma crise sem precedentes. E essa crise, ela ocorre por um fator muito importante. Jesus não é mais o centro das nossas igrejas cristãs. O centro é o pecador. As igrejas querem agradar o pecador. Então elas se preocupam, o foco é o pecador. Como é que eu vou atrair o pecador? Como é que eu vou cuidar do pecador? Como é que eu vou amar o pecador? Ele é o centro de tudo. Não é mais Cristo. Cristo é um personagem que viveu há 2000 anos, que a gente diz que acredita nele e não acredita. A gente diz que ama, mas não ama. Eu vou ser sincero para vocês com uma coisa. Eu tenho
uma profunda luta espiritual quando Deus diz que eu devo amá-lo acima de todas as coisas, todos os lugares e todas as pessoas. Porque eu falo para Deus assim, Senhor, como é que o Senhor quer que eu te ame mais do que eu amo meus filhos? Me explica, como é que eu vou amar Deus mais do que eu amo meus filhos? Eu posso, em retórica, em teologia, dizer que é isso. Mas quando eu analiso o meu sentimento, eu falo assim, Senhor, eu não vejo o Senhor nunca falou comigo, o Senhor nunca apareceu num sonho, eu nunca tive uma visão, o Senhor nunca me tocou, o Senhor nunca me pegou no colo. E o Senhor quer que eu te ame mais do que eu amo meus filhos. A gente diz que acredita em Jesus, mas a gente na prática vive uma luta para acreditar nesse Jesus. Porque Jesus Cristo, ele disse assim para você e disse assim para mim. Olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Meu Deus do céu, que dia que eu não estou ansioso. Aí Jesus Cristo diz assim, ó, aqui é o caminho, é para você descansar, porque eu vou cuidar de você. E eu não consigo descansar. Então a gente vive uma crise. São mais de 40 mil denominações cristãs catalogadas. Cada uma delas diz ter a verdade. Você nunca vai falar assim, uma igreja que diz assim, vem aqui é a igreja que vai te enganar. Nós temos umas mentiras aqui novas para convencer você, venha, que você vai ser enganado. Se você gosta de ser enganado, venha. Nem toda igreja diz que ensina a verdade, todas. Só que cada uma delas ensina coisas antagônicas, excludentes. E a gente vive essa crise, porque a gente não sabe mais o que fazer. Por isso que a minha proposta para o cristianismo, ela é muito simples. Nós deveríamos fechar todas as igrejas cristãs, todas. E aí a gente refunda o cristianismo dizendo assim, igreja cristã. E a gente faz o que está na Bíblia. A gente abre a Bíblia e cria a igreja da Bíblia. E somente a Bíblia. Quando nós tivermos essa sinceridade de alma, de não ficar defendendo a bandeira da nossa igreja, e entendermos que somos todos miseráveis, e que precisamos da graça de Jesus para respirar, porque esse último ar que você respirou aí não lhe pertence, não é seu, a gente talvez comece a reencontrar a mensagem de Jesus. A mensagem para hoje está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do verso 13 até o verso 17. Se você tem sua Bíblia, por favor, a abra em Marcos 2, 13 e 17. Enquanto você abre, deixa eu fazer uma pergunta. Que horas é a Santa Ceia amanhã? 6:30. Que horas você tem que estar aqui? 6, né? Ok? Mas se você chegar às 6:15, a gente ainda te recebe. 6:30 também, 7 também. Ok? 6:30. Bom, Marcos 2, 13 em diante diz assim. Jesus tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu a Levi, filho de Alfeu, assentado na coloteria, e disse-lhe, segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores estavam assentados à mesa com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que tinham seguido. Quando os escribas, que eram fariseus, viram-no comer com cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os cobradores de impostos? Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Bom, aqui é o momento onde Jesus convida Levi para ser um discípulo, e Levi, você sabe, era um publicano, que era um cobrador de impostos. Qualquer pessoa que cobre imposto não deve ser uma boa pessoa, né? A gente não, se eu fosse um cobrador de impostos, eu não ia dizer assim, eu sou um cobrador de impostos. Se eu fosse um médico, eu acho que até falaria, eu sou um médico, mas eu não falaria, eu sou um cobrador de imposto.
Até porque os cobradores de impostos na época de Jesus, vocês sabem o contexto, né? Eles cobravam impostos para quem? Para quem ia esse dinheiro? Para os romanos. E o cobrador de imposto era judeu, ou seja, ele era um traidor. O cobrador de imposto naquela época, o publicano, era um bandido. Bandido. O cara era corrupto, era traidor, e era uma situação muito complicada, porque embora o cara tivesse muito dinheiro, muita grana, esse indivíduo, ele vivia isolado da sociedade, porque ele não era cidadão romano, e ele também era odiado pelo seu povo. Então é assim, publicano andava com publicano, esposa de publicano andava com esposa de publicano, filho de publicano andava com filho de publicano. Porque onde iam, eles eram achincalhados, humilhados, rechaçados, rejeitados. Onde iam, esses indivíduos eram excluídos das sinagogas e eles só conseguiam ter acesso quando eles pagavam para outra classe de religiosos, que eram os saduceus, que também eram corruptos, que também eram designados por Roma. Então era uma situação complicada, uma situação horrível. Então o publicano era uma pessoa corrupta. Eu sei que nós, brasileiros, temos dificuldades de entender o que é corrupção, porque a gente não sabe o que é isso, né? Não faz parte do nosso dia a dia. Mas para que você entenda, assim, o corrupto é um indivíduo que usa a função que tem para ter benefício que não lhe era devido. E era isso que eles faziam. Eles cobravam mais impostos do que deviam. Então, assim, eram indivíduos solitários, sozinhos. Um dia desses eu estava lá na Novo Tempo e apareceu um senhor, um empresário do interior de São Paulo, um empresário de várias áreas, e ele começou a receber os meus videozinhos na internet. Quem aí recebe os videozinhos, repassa aí, etc. Oh, maravilha. E ele porque queria ir lá na Novo Tempo, me conhecer, e aí ficamos lá conversando um tempão. O pastor Siloé que levou lá. E aí então ficamos conversando, e esse indivíduo, ele é amigo pessoal do então presidente Michel Temer. Foi ele que apresentou a atual esposa do Michel Temer para ele, foi padrinho de casamento. E aí, como ele tinha uma certa proximidade, ele também por muitos anos se envolveu com a política, eu peguei, e foi bem assim, logo depois do impeachment, tinha ali um mês que o impeachment tinha acontecido, e eu peguei e falei para o indivíduo assim, eu falei assim, olha, você que é amigo dele, eu não conheço, obviamente, o presidente, mas eu imagino que ele deve estar sofrendo, né? Ele olhou para mim, ele estava o tempo inteiro sorrindo, brincando, contando as coisas, aí o semblante dele fechou, e ele pegou e falou assim, olha, o Michel, ele é macaco velho. Ele está na política há muitos e muitos anos, ele sabe jogar o jogo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, ele está sofrendo como um cão. E a gente não tem essa percepção, né? Mas é claro que está sofrendo como um cão. Independente do que se ele fez foi certo, foi errado, foi ético ou não foi ético, se foi bom ou se foi ruim. A vida de um indivíduo assim é uma vida de dores, de solidão. Essas pessoas, elas dificilmente conseguem ter paz. E parece que Jesus entendia esse tipo de pessoas, porque depois ele vai, chama Mateus, depois ele chama Zaqueu, falou, desce daí, eu vou ficar na sua casa. Jesus tinha compaixão com pessoas que eram isoladas pela sociedade por causa dos seus erros e por causa dos seus pecados. E Jesus chama Levi, e depois vai para a casa de Levi, e lá na casa de Levi era uma casa que, né, não tinha problema, ele era rico, por isso que diz que tinham muitos publicanos e muitos pecadores, e estavam ali para comer junto. Na minha casa, se aparecem 3 a mais, eu já estou morto, porque eu já não sei, não vou comer, vou poder comer. Mas na casa de Levi não tinha esse problema, enchia de gente e tinha comida para todo mundo. É diferente. E aí então, os fariseus, que a gente fala tão mal deles, mas eles tinham um papel importante. Tinha muita gente que se dizia o Cristo, e os fariseus, eles tinham que fazer para ver se era mesmo, se não era. E eles descobriram um monte de gente que era farsante.
E eles falavam assim, mas peraí, como é que o mestre de vocês, que diz que é Deus em pele humana, ele está sentando junto com esse tipo de gente? O mestre de vocês, por acaso, não leu o Salmo 1? Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. Aí só tem escarnecedor, só tem bandido aí. O que ele está fazendo com esse tipo de gente? Aí Jesus responde, olha, o Filho do Homem não veio aqui para salvar o santo, ele veio buscar o pecador. Nós entendemos as razões pelas quais Jesus estava com os pecadores. A pergunta que hoje é relevante para nós não é essa. A pergunta que nós precisamos responder é, por que razão esse tipo de pessoa queria estar com Jesus? A razão pela qual Jesus estava com essas pessoas, nós sabemos. A pergunta que você precisa responder, e eu também, é essa. Por que esse tipo de pessoa queria estar com Jesus? Porque, assim, esse tipo de pessoa não está aqui hoje. Onde está a menina com 13 piercings no rosto? Por que ela não está aqui hoje? Por que o cara com 60% do corpo tatuado não se sente bem quando ele vê os meus vídeos? Por que o cara que carrega a trouxinha de maconha no bolso não veio aqui hoje? Por que o indivíduo que leva a mala da propina não se sente bem conosco? Porque esse tipo de gente se sentia bem com Jesus, mas não se sente atraído por aquilo que nós oferecemos. Onde está o gap? Onde está o hiato? Cadê que abismo foi formado para que esse tipo de pessoas que amavam estar com Jesus não amem mais estar conosco? Como eu mencionei ontem, eu não tenho respostas, eu tenho algumas ideias. E a primeira razão pela qual eu acho que esse tipo de pessoa amava estar com Jesus é a seguinte: Jesus não usava sua autoridade para segregar ninguém. Jesus Cristo disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Jesus Cristo, ele simplesmente dizia assim, multiplica pão e peixe. E multiplicava, ele tinha autoridade sobre o nada que passava a ser tudo. Ele tinha autoridade sobre o vento, sobre o mar, ele tinha autoridade sobre as pessoas, ele tinha autoridade sobre os demônios, ele tinha autoridade. Ele é o Criador, ele é o autor de tudo que você vê, de tudo que você tocou, de tudo que você provou, de tudo que você cheirou na sua vida. Ele é o autor, ele tem autoridade. Agora, Jesus não usava a sua autoridade para segregar ninguém. Ele não usava essa autoridade para deixar ninguém de lado. Eu não sei se você já percebeu, existem pessoas que sobem num tijolinho e já querem dar discurso. Conhece gente assim? O indivíduo era seu colega de trabalho, por tempos. Aí ele foi promovido, no outro dia ele já te olha assim. O indivíduo estava amassando barra com você ali, ó. Foi promovido, no outro dia a roupa dele é diferente, o olhar dele é diferente, ele comprou um perfume novo, e ele agora trocou de telefone, tem informações que ele não repassa para você. Antes vocês compartilhavam todas as informações, agora ele segura informação porque ele diz informação é poder. Então eu aqui, tem coisas que, puxa, eu até gostaria, mas eu não posso misturar as coisas, não posso falar para você. Já viu gente assim? Gente que usa a sua autoridade para isolar você, para segregar você. Eu já fui abordado por policiais em vários lugares. Eles são uma autoridade constituída. Alguns deles me deixaram seguros, outros me deixaram muito inseguros. Jesus, ele tinha autoridade para qualquer coisa, mas ele não usava a autoridade dele para segregar nenhuma pessoa. Segunda razão pela qual as pessoas que nós julgamos serem inferiores ou mais pecadoras do que nós, gostavam de estar com Jesus. Ele não usava os seus poderes para amedrontar ninguém. E Jesus tinha poder, né?
Tinha muito poder sobrenatural. Gente, já imaginaram se eu pego a minha mão assim, ó, e passo por aquela parede ali? A metade ia sair correndo, né? O que está acontecendo? Em abril de 2014, pela primeira vez, a Voz da Profecia foi para a África. Pela primeira vez. E lá na África, nós estávamos na Angola, um povo maravilhoso, um povo querido, um povo dócil, um povo maravilhoso. E a gente estava na Angola e de repente alguém chegava e falava assim, vocês vão para Luanda, né? Não, para Luanda não, vocês vão para Lubango, né? Vamos para Lubango. Daqui a pouco veio e falou assim, vocês vão para Lubango? Vamos para Lubango. Daqui a pouco, e para Lubango vocês vão? Vamos para Lubango. Daqui a pouco, e Lubango, vocês vão passar lá? Aí eu queria saber por que todo mundo queria que a gente fosse para Lubango. Eu falei assim, o que acontece que todo mundo quer que a gente vá a Lubango? Não, é porque lá é o centro da feitiçaria do país. Ali o animismo é muito forte, aquele negócio de voodoo, crianças mortas acordam penduradas nas árvores, aquele negócio lá. É lá é o centro. Lubango é uma cidade que tem clima de serra, no meio da África. Assim é Lubango. Então, aí eu falei assim, é o centro da feitiçaria? Eu falei assim, Eu falei assim, então eu já sei o que eu vou pregar, né? Aqueles que me acompanham, não está escrito, sabem que eu vou na jugular mesmo, né? Então eu já peguei e falei assim, então eu vou fazer um sermão só sobre feitiçaria. E aí fiz um sermão só sobre feitiçaria, fiz aquele sermão, só preguei lá, nunca mais preguei, mas eu fiz aquele sermão só sobre feitiçaria, e eu fui mostrando na Bíblia que a feitiçaria é do demônio. E fui mostrando texto por texto, e o primeiro apelo que eu fiz foi para que os feiticeiros que estavam ali presentes, no estádio lotado, 15 mil pessoas, se tinha algum feiticeiro ali que queria abandonar a prática da feitiçaria, que queria se entregar a Jesus, que viesse à frente. E um monte de feiticeiro veio. E o segundo apelo que eu fiz foi para que as pessoas que ainda, já cristãs ou não, mas que ainda recorriam a amuletos para sua proteção, que abandonassem aquilo, que viessem à frente, que trouxessem, jogassem ali, porque a gente ia dar um fim naquilo, para que eles confiassem apenas em Jesus e não em amuletos, porque tem muitos cristãos lá, de várias denominações, que tem amuleto no carro, amuleto na porta, amuleto no braço, amuleto no pescoço, amuleto na perna, porque tem medo dos feiticeiros e das feitiçarias. E mais um monte de gente veio para frente. E terminou aquela noite, a gente foi para o hotel, um hotel muito bonito, e eu fui, já estava tarde, fui dormir, naquele dia não quis jantar, fui direto e fui dormir. Dormi, no outro dia acordei, saí, falei assim, não, vou aproveitar aqui, porque é um hotel assim, que muita vegetação, lindo, eu falei, eu vou caminhar, vou fazer meus exercícios aqui, e eu peguei, levantei cedo e fui, quando eu saio, já tem um monte de gente ali, e falei assim, ô pastor, dormiu bem, pastor? Eu falei assim, dormi bem, daqui a pouco o outro chegou e falou assim, ô pastor, bom dia, pastor, dormiu bem, pastor? Eu dormi bem. Aí outro chegou e falou assim, ei, pastor, dormiu bem? Quando o 15º perguntou se eu tinha dormido bem, eu fui falar com a cozinheira, que era minha amiga. Porque em alguns lugares você tem que ter alguns amigos estratégicos, né? E eu cheguei lá e falei assim, o que está todo mundo perguntando se eu dormi bem? Ela falou assim, e o pastor dormiu bem? Falei, dormi bem, dormi como um passarinho. Não que eu saiba o que significa dormir como um passarinho, mas a gente diz, né? Dormir como um passarinho. Dormi como um passarinho, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, não, pastor, porque ninguém vem aqui, fala o que o senhor fala, e vai dormir em paz. Porque os espíritos vão atormentar, os demônios vêm. Eu falei assim, o senhor dormiu bem, mas ninguém aqui dormiu. A gente ficou orando para o senhor. Eu falei assim, então as suas orações foram atendidas. Lá eles têm medo. Medo. Sabe o que é medo? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Sabe que a nossa mente ocidental ela é diferente, né? A nossa linha lógica ela é diferente. E vocês são de uma cultura, estão se aculturando ou já se aculturaram a outra, você sabe que existem espaços grandes aí. Se nesse momento alguém ficar possesso aqui dentro e grudar no teto, sabe o que vai acontecer? Vão sair correndo para tudo quanto é lado, outros vão cair ajoelhados, vão começar a pedir perdão, que os pecados que eu conheço, os que eu esqueci, os que eu vou fazer, me perdoa por tudo. E vai ter várias reações. Mas a gente vai processar o seguinte,
tem um poder maligno, sobrenatural aqui, por lógica, existe um Deus também que vai proteger, a gente vai se apegar mais a Deus. A nossa mente funciona assim. A mente deles é altamente submissa. Se existe um poder maior do que eles, eles se submetem, por isso tem medo. Eu recebi a visita, junto com o pastor Gilberto Pires, de um casal, e a última chance que eles estavam dando para o cristianismo era a minha oração e a oração do pastor. Viajaram não sei quantos quilômetros, lá em Angola é como se fosse canal aberto da TV Novo Tempo, então você pode imaginar como que funciona. Eles viajaram não sei quantos mil quilômetros, chegaram lá, porque é o seguinte, a mulher não engravidava. E quando a mulher não engravida, é uma mulher amaldiçoada. E se é amaldiçoada, a família do marido e a família da moça pressionam para que haja uma separação e ele contraia novas núpcias. O problema é que ele amava a esposa o amava, não queriam se separar, mas a pressão estava muito grande e eles estavam pedindo que a gente orasse para que ela engravidasse. E se não existisse a gravidez, eles iam para a feiticeira mesmo. E eles vão e engravidam. Engravida mesmo. Um menino, irmão nosso, 18 anos, ele estudou a Bíblia, entendeu todo o processo do conflito entre o bem e o mal, e ele chegou para o pai, que era feiticeiro, e falou assim, pai, isso aqui não tem nada de espírito, pai. Isso aqui são demônios, são anjos caídos. E foi mostrando. Falou assim, a gente precisa dar um fim nisso. E o pai falou assim, de jeito nenhum, meu filho, como é que a gente vai dar um fim nesse baú aqui cheio de artefatos, de magia? A gente não pode fazer isso, os espíritos vão nos atormentar. Pai, não é espírito, é demônio. E ia falando, conversando, e o pai falando, de jeito nenhum, a gente não pode dar um fim, não pode. O pai morrendo de medo. O menino esperou o pai sair de casa, pegou um baú pesado de madeira, com tudo dentro, e ele foi caminhando 3 quilômetros e jogou o baú no rio, para pôr um fim em tudo aquilo. Quando ele voltou para casa, o baú estava lá. Fez a mesma coisa a segunda vez. Levou até o rio e jogou no rio. Quando voltou, o baú estava lá. Foi quando ele ligou para o pastor Gilberto Pires. Eles oraram juntos, oraram. E ele fez a terceira vez e não apareceu mais. Se você for lá e pedir para um irmão nosso, cristão, para ele ir cortar uma árvore, porque a árvore está podre, pode cair em cima da casa, ninguém vai. Porque é morada de espíritos. Eles não vão fazer, não cortam. Eu estou falando de gente cristã batizada. Não fazem. Eles têm medo do sobrenatural. Por isso as manifestações tão intensas e constantes o tempo inteiro lá. Porque é uma forma de se subjugar. Aqui, se começar muito a isso, a gente se apega cada vez mais a Deus, então o método é diferente. Agora, Jesus, ele não usava os poderes dele para amedrontar ninguém. Você já viu alguma criança com medo de Jesus? As crianças queriam estar no colo de Jesus, elas abraçavam Jesus, elas brigavam para estar perto de Jesus. Os discípulos, pareciam, não quer, sai daí, sai daqui, vai para lá. E Jesus falou assim, pode parar, é delas o reino dos céus. Então Jesus não usava a sua autoridade para segregar ninguém, ele não usava os seus poderes sobrenaturais para amedrontar ninguém, e ele não usava a sua pureza para humilhar ninguém. Você já conheceu gente que é tão santa, que quando você está perto dele, você se sente um miserável de um pecador? Conhece gente assim? Sim ou não? Conhece? A pessoa, ela tem uma santidade assim, e aí você se sente um nada, é porque essa pessoa não é santa. Já entenda isso. Porque a pureza, ela promove coisas boas. Ela não humilha, ela não diminui ninguém. A pureza limpa. A pureza não torna o sujo mais sujo. A gente não vai ler aqui por uma questão de tempo, mas em Marcos 1, Jesus ele vai e toca num leproso, e o leproso, o que aconteceu com o leproso? O que aconteceu com o leproso? Ficou curado. Jesus toca no leproso, o leproso fica limpo. Os fariseus ficavam malucos com essa situação, porque era o seguinte, se um leproso tivesse sentado aqui, e eu 3 horas depois viesse sentasse aqui, o que ia acontecer comigo? Leproso, estou imundo. Aí eu tinha que ficar 7 dias isolado, aí eu tinha que ir aonde?
no templo, aí os sacerdotes iam olhar para mim, me analisar e iam falar se eu estava imundo ou não estava imundo. Então era assim, se o leproso sentou aqui e eu toquei aqui, então eu tenho que ficar ali em quarentena, eu tenho que ficar esperando. Porque aquilo que o leproso tocava ficava imundo. Aí Jesus pegava e tocava o leproso. Logo, o que Jesus tinha que fazer? Se isolar, ficar 7 dias parado, longe de todo mundo, depois ir no templo, falar assim, sacerdotes, vejam se eu estou limpo ou não estou limpo. E Jesus respeitava isso ou não? Nem aí. Nem aí. Regra religiosa. Jesus tocava no leproso e continuava tocando nas pessoas. E os fariseus queriam matar Jesus. Que maluco é esse? Porque eles não conseguiam entender o que acontecia. Jesus ficava impuro ou o leproso ficava limpo? Eles ficavam nessa situação. Então eles não entendiam como funcionava isso. Em 1459, existia um cerco em Constantinopla que os otomanos fizeram. Alguns historiadores dizem que isso é muito importante porque é o final, é um marco do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. É a queda da Roma Oriental. Então, quando os otomanos fizeram esse cerco, dizem alguns historiadores que lá dentro de Constantinopla, o clero estava discutindo o seguinte: se uma mosca, que é um animal imundo, cair dentro de um copo de água benta, de um cálice de água benta, o que acontece? A água benta se torna imunda ou a mosca se torna pura? E alguém pode pensar, mas que discussão mais boba. Mas não é. Ela só perde o seu significado porque 1.500 anos depois, ainda estavam discutindo a mesma coisa que na época de Jesus estavam discutindo. Mas nós sabemos, Jesus tocava o leproso e o leproso ficava limpo. Ficava limpo. Na minha primeira igreja, que me deram uma igreja assim para eu cuidar. E foi uma coisa interessante, porque eu estava indo substituir um baita de um pastor que estava se aposentando. E ele queria deixar assim tudo bem arrumadinho para o substituto, seja lá quem fosse. E ele fez todo o calendário eclesiástico do ano seguinte que ele não ia trabalhar, e que o outro ia pegar, e que fui eu. E é bom para um lado e ruim para o outro. Bom porque era um trabalho que você não tinha que fazer, já estava feito, e ruim porque não era a tua ideia, era a ideia do outro. Eu sei que eu cheguei na comissão, eu tinha acho que uns 24 anos, com um cara de 19, e estavam todos aqueles líderes de igreja, 20, 30 anos de liderança de igreja, e eles me apresentaram assim: aqui está o calendário da igreja. Eu peguei aquilo, ninguém falava uma palavra, e eu morrendo de medo, mas não podia demonstrar que estava com medo. E eu ali lendo aquele negócio, eles me olhando, eu olhava aqui, olhava lá, olhava aqui, lia, nem conseguia prestar muita atenção no que estava aqui, mas eu tinha que fingir que eu estava prestando atenção no que estava aqui, mas eu estava muito nervoso. E eu falando assim, eles não podem perceber que eu estou morrendo de medo, eles não podem perceber, e eu naquela angústia e tal, mas uma coisa ficou clara para mim. Eu ergui minha mão e falei assim: irmãos, obrigado pelo calendário da igreja, tem muita coisa boa aqui. Eu só vou fazer uma pergunta aqui. Vocês não acham que tem igreja demais aqui? Aí eu falei: como assim, pastor? Tem atividade sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Não tem muita igreja, não está assim, igreja demais? Aí uma irmã ergueu a mão na reunião, ergueu a mão e falou assim: pastor, eu louvo a Deus pelo calendário da igreja. Eu falei assim: eu também, irmã, mas por que você louva? Ela falou assim: porque não dará tempo para os nossos jovens se contaminarem com o mundo. Eu não me lembro o que eu falei, e eu acho que até eu não falei nada, porque naquela época a melhor coisa era não falar nada. Então eu acho que eu fiquei quieto. Mas para pensar um pouco comigo na frase que essa mulher disse. É uma boa irmã, bem intencionada. Mas pensa, em primeiro lugar, ela está dizendo que os nossos jovens são tão fracos espiritualmente, que eles não podem entrar em contato, porque se entrar em contato, eles vão se perder. Eles vão embora. Então a gente tem que botar eles numa bolha. Segundo, ela está dizendo assim: eles não vão se contaminar, ou seja, quem são os leprosos? Os de lá. E eu? Eu sou o puro. E eles são os leprosos. Então eu não posso ir lá tocar o leproso, porque se eu tocar o leproso, o que vai acontecer comigo? Vou ficar imundo.
Gente, deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Você realmente acha, quero falar aqui com os anciãos da igreja, os líderes e com todos, você realmente acha que você é melhor do que alguém só porque você não bebe bebida alcoólica? Você acha que você é melhor que alguém? Você acha que você é melhor que alguém porque você não fuma maconha? Você é melhor porque você não fuma maconha. É isso? Você crê nisso? A minha proposta é assim, hashtag leprosos somos todos nós. Todos somos leprosos. Por que que você me condena só porque o meu pecado é diferente do seu pecado? Ou tem alguém aqui que não tenha pecados? Tem alguém aqui? Então você tem pecado ou não tem? Tem? Então por que que você me condena só porque o meu pecado é diferente do seu? Você quer ver? Quando o Gabriel nasceu, eu fiquei a noite inteira acordado assim, em estado de choque. Quando eu soube que ela estava grávida, né? Eu fiquei assim, gente, vou ser pai, vou ser pai, vou ser pai. Eu cuidava de uma igreja de 1.200 membros, e eu pensei assim, me dá mais 5 igrejas dessa, mas não dá um filho, porque eu não sei o que faço. A criança é um negócio muito complexo, né? É um negócio difícil isso. Ter filho é um negócio, para mim, assim, eu não sei. Eu sofria muito assim, porque eu não me sentia preparado para ser pai. E eu me lembro que quando o Gabriel tinha uns 2 aninhos, mais ou menos, a Luciana pegou e falou assim para mim, Ivan, você vai levar o Gabriel sozinho no parque. Eu falei, não vou. Ela falou assim, não vai ser bom. Eu falei, não vou. Eu falei assim, não vou. Me deixa primeiro fazer terapia uns 2 anos, aí eu me preparo, aí eu vou sozinho, não vou, eu não tenho. Eu falei assim, mas por que você não vai? Eu falei assim, gente, porque é o seguinte, se eu estou no parque com meu filho de 2 anos e um piazinho da idade dele joga areia na cara do meu filho, eu pego o piá e taco no rio. Eu falei assim, não dá, eu não tenho estrutura, eu não vou no parque sozinho, não vou, não quero, não vou. Mas aí começaram, não, mas você vai conseguir, você vai superar, vai. E eu arrisquei e fui. E eu fui no parque com o Gabriel. E eu ficava lá morrendo de medo, suando, e eu preocupado, e o horário que não passava, e o Gabriel brincando, e eu ali olhando, eu cuidando, e se cai, se machuca, subindo no escorregador, vai cair, aquele desespero todo, sabe aquele pai desesperado? Eu. Aí, estava indo tudo bem, nenhuma criança precisou nadar, estava tudo certo. Só que no finalzinho, uma mulher, uma mãe lá, abriu a bolsa de bebê, que vocês sabem que é grande, aquelas bolsas assim, né? Abriu e tirou uma mamadeira. E pegou aquela mamadeira e deu para o filhinho da idade do meu, mas a mamadeira era de Coca-Cola. Então, tudo bem que pode até ser preconceito meu, vai que era Pepsi, né? Que a gente fala tanto da Coca, né? Podia ser Baracola, né? Dolly, não sei se você sabe o que é isso, mas... O negócio era que a criança, ela foi pegando aquilo, e ela ia tomando, e o olhinho dela ia regalando, assim, né? Lógico, cafeína na veia, né? Ela ia tomando e ela fazendo assim. Eu fiquei olhando aquilo, eu queria tacar a mulher no rio. Agora eu pergunto, é um absurdo ou não é um absurdo? É ou não é? Sim ou não? É um absurdo? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que é um absurdo você dar Coca-Cola para o teu filho de 2 anos e não é você dar Coca-Cola para o teu filho de 16? Sabe por quê? Porque a gente é pronto para condenar. Eu não faço, então eu posso achar um absurdo. Eu não roubo, então eu posso achar um absurdo quem rouba. E eu posso colocar o dedo na cara e falar assim, você é um bandido porque você
rouba o erário público. Você é um bandido porque mora em Brasília e rouba o dinheiro público. Você é porque eu não faço. Mas se eu não roubo o dinheiro público, mas eu colo na prova, eu sou bandido igual. Eu sou farinha do mesmo saco. Você cola na prova, você rouba um conhecimento que não é teu e finge que tem e engana a tua instituição de ensino, você é corrupto. A gente mente o tempo inteiro. Ou só eu minto? Só eu ou tem alguém mais aqui que é meu parceiro? Tenho parceiros aqui ou não? A gente mente. Só que daí você não conhece as minhas mentiras. Aí uma mentira de alguém veio a público, aí a gente fala assim, ó, o pai da mentira é o diabo. Você é filho também, irmão. Hashtag leprosos somos todos nós. Então por que a gente quer fingir ter uma pureza que a gente não tem? Só existiu uma pessoa pura e foi Jesus. Não é você, não sou eu. Até agora eu peguei leve. Posso apertar mais? Porque até agora eu estava assim light. Agora que eu vou apertar. Preparados? Jesus Cristo, ele disse assim: aquele que pensar de maneira impura a respeito de uma mulher já pecou, adulterou. Certo? Jesus errou ao falar isso? Errou não? Equivocou-se? Mentiu? Então eu pergunto, existe alguém aqui que não é adúltero? Existe alguém aqui que nunca pensou de maneira impura para um homem ou para uma mulher? O que eu quero dizer para você é o seguinte: para de achar que você é melhor que alguém, só porque você não tem o pecado que o outro tem. Todos somos leprosos. Todos somos leprosos. Todos. Por último, Jesus não usava o seu direito para condenar ninguém. Jesus, ele tinha o direito de condenar, sabe por quê? Porque ele não pecou. Ele tinha o direito para condenar, porque ele é o Criador. Então, ninguém tem o direito de condenar ninguém, mas ele tinha. E quando pegaram uma mulher adúltera e quiseram humilhar aquela mulher e pegar Jesus nas próprias ações ou decisões ou palavras dele, Jesus Cristo, sabe o que ele fez? Ele pegou e fez o seguinte: apareceram um monte de gente com pedra na mão. Não sei se você já foi em reuniões com pessoas com pedra na mão. Às vezes elas não são físicas, né? Mas elas vão com pedras. Aí, sabe o que aconteceu? Jesus começou a escrever o nome do pecado. Eu não acho que Jesus, ele escreveu, porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que foram saindo um a um, né? Não foi assim todo mundo, opa, vamos embora. Foi saindo, sabe por quê? Porque na minha cabeça, posso estar errado, mas na minha cabeça, Jesus escrevia o pecado e olhava para o indivíduo. Até o cara ir embora.
Aí ele escrevia o outro pecado e olhava para o indivíduo. E Jesus não piscava. Até que o indivíduo soltava. Porque Jesus deixava o indivíduo nu. Ele despia a alma do indivíduo no olhar. E o pecado escrito ali. O indivíduo falou assim, opa, alguém me descobriu. E a Bíblia diz que foram saindo primeiro pelos mais. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo algumas coisas, né? Alguns vão entendendo algumas coisas. E os mais velhos começaram a se tocar que eles também eram leprosos. Que eles não eram melhor do que aquela mulher que estava ali sendo humilhada e sendo preparada para um apedrejamento. Eles foram soltando as pedras e indo embora. Não é que soltaram a pedra e ficaram ali para ver o que ia acontecer. Eles entenderam que eles também eram leprosos. Foram embora. Aí Jesus, quando não tinha mais ninguém, Jesus falou assim, pode levantar a cabeça. Alguém ficou aqui para te condenar? Ela falou assim, não. Aí aquele que tinha o direito de condenar, porque aqueles outros não tinham. Jesus poderia ter dito assim, eles foram embora porque eles não tinham direito de condenar, mas eu posso te condenar. Aí Jesus olha e diz assim, eu não condeno você. Sabe o que Jesus Cristo hoje diz para você? Ele não condena você. Porque ele veio aqui a essa terra, ele disse assim, eu não vim condenar ninguém. Só falta Jesus desenhar embaixo. Ele não veio me condenar. Aliás, ele nem precisava ter vindo para me condenar. Porque é só olhar para mim. Não tem nada ação em mim. Ele disse assim, olha, eu não vim condenar. Não pensa que eu vim condenar. Aí ele diz assim, eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Aí alguém está dizendo, está vendo, pastor, é a graça e agora aqui é a lei, ó, vai, não peques mais. Não, gente, é graça também. Porque o pecado só destrói a gente. Quando Jesus falou para ela não pecar, não era uma ameaça de Jesus dizendo, ó, se você pecar de novo, aí eu não sei, hein, já estou te dando uma chance, te livrei aqui, hein. Jesus está dizendo para ela assim, ó filha, eu te amo tanto, eu não quero que você sofra mais. Não peque para o teu próprio bem, para você ser feliz. Porque Jesus ama. Porque Jesus quer o nosso bem, quer o nosso melhor. Jesus não usava a sua autoridade para segregar ninguém, não usava o seu poder para amedrontar ninguém, não usava a sua pureza para humilhar ninguém, e ele não usava o seu direito para condenar ninguém. Por isso essas pessoas amavam estar perto de Jesus. E sabe por que essas pessoas não amam estar perto de mim? Ou perto da gente? Porque quando elas olham para mim, sabe o que elas veem? A placa de uma igreja. Elas não veem Jesus. Elas olham para mim. Pensa numa coisa. Agora está inverno, mas imagine aqui no verão. Chega um rapaz aqui no sábado de manhã, no domingo à noite, e o indivíduo chega de chinelo, bermudão, camiseta regata, todo tatuado. Ele chega aqui, felizão assim, ó, balançando. Sabe o que a gente faz? A gente abraça ele. Eu acho que a igreja já está madura para isso. Recolhe, abraça, cuida, né? Aí no outro culto ele vem do mesmo jeito. Aí a gente abraça, cuida. Daí no mais um culto ele vem do mesmo jeito. No quinto sábado vai encostar um diácono nele. Aí ele vai olhar e falar assim, filho, a gente está amando você aqui, você é um rapaz 10, gostei de você, cara. Não sei porquê, mas eu gostei de você. E porque eu gostei de você, preciso falar uma coisa para você. Na casa de Deus, a gente vem com a melhor roupa que a gente tem. Aí vem aquela história do governador, né? Se você fosse numa audiência com o governador, como você iria?
Se você for numa audiência, você não pode, na Câmara dos Deputados, você não pode entrar sem gravata. Então, na audiência com o Criador do Universo, você vem com a sua melhor roupa. Então, você vem e põe uma calça. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque a minha gravata me torna mais santo. Não é? O meu terno me torna uma pessoa muito melhor. Muito melhor. Eu não sei o que seria de mim se não fosse esse terno. Talvez não existisse chance para mim. Ainda bem que eu tenho esse terno. Amigos, o mundo está se perdendo. E a gente está preocupado com a roupa que o menino vem. E sabe o que é o pior? Vamos imaginar que esse menino fosse batizado. Cadê o batistério? Tem batistério aqui? Não. Não tem? Vamos imaginar que existisse um batistério bem aqui, ó. E o menino fosse batizado. E ele vem para o batismo de chinelo, bermuda e camiseta. Eu ia estar incomodado. Agora eu fico pensando, por que raios que eu ia estar incomodado? Eu, Ivan, estou falando isso, eu, Ivan. Mas eu não devia estar. E se depois de batizado ele vier para a igreja desse mesmo jeito, eu vou falar assim, está errado. Porque a nossa mente, ela não consegue desgrudar de algumas coisas. Não consegue desgrudar. Eu não acho errado vir de terno. Não acho errado usar gravata. O que eu acho é que a gente precisa amar tanto mais. E quando eu digo a gente, eu me incluo como o primeiro da lista. Leprosos somos todos. Em março, começará aqui, debaixo dessas paredes, um evangelismo. Aqui tem que estar o cara tatuado de bermuda. Aqui tem que estar a menina com depressão. Aqui tem que estar o indivíduo que só pensa em dinheiro. Aqui precisa estar um indivíduo que não quer saber de Deus e apagou Deus da vida dele. Para que ele entenda que existe uma igreja de leprosos como ele. Que somos todos pecadores, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais santo que ninguém pode julgar ninguém pode condenar ninguém. A gente tem que olhar para Jesus e falar assim, Jesus fez desse jeito, por que razão eu iria fazer de jeito diferente? E eu termino agora a mensagem contando para vocês uma história que eu li, você deve ter lido também em algum lugar, que é a história de um missionário que ele foi para a China. Lá ele apresentou Jesus para muitas pessoas e uma delas, algumas se converteram, dentre essas pessoas, um artista plástico. Ele pintava quadros belíssimos e ele falou assim, olha, eu quero usar o dom que Deus me deu para pregar o evangelho, o que eu faço, o que eu pinto? E aí o missionário pensou, abriu Lucas 15 e mostrou a parábola do filho pródigo. Falou assim, olha, aqui está o resumo do evangelho, alguém que se perdeu, mas que foi aceito de volta pelo Pai, e eu acho que aqui está a essência, eu acho que você podia pintar isso. Ele adorou a ideia, e ele pintou, e a história que eu li diz que pintou uma tela muito grande, foi assim, pequena, uma tela grande, e ele pintou, e depois de algumas semanas chamou o missionário e falou assim, olha, eu queria te mostrar a obra e tal, tirou o pano, né, aquele negócio todo, e o missionário olhou e falou assim, olha, eu não sei julgar tecnicamente, deve estar muito boa, mas eu acho que você não entendeu. Não entendi o quê? Não, você não entendeu. Por que o pai está de braço cruzado? O pai está feliz, o filho voltou, lembra que eu te expliquei? O pai está com o olhar dizendo assim, eu avisei você, o filho está tudo bem, está chorando, mas você não entendeu, deixa eu ler de novo a parábola. Leu de novo a parábola, mostrou-lhe, o pai está feliz, ele fez uma festa. Aqui,
sabe, é o primeiro momento do reencontro, mas já é de alegria e tal. Ele falou assim, eu não tinha pegado a essência, vou ter que repintar. E repintou. E depois que repintou, chamou de novo o missionário, e quando o missionário viu aquilo, ele disse assim, nossa, eu nunca vi nada assim. O olhar do filho é um olhar de dor, é um olhar de tristeza, mas também tem alegria nesse olhar. Como é que você conseguiu expressar isso? O filho está todo maltrapilho, mas tem um brilho no olhar dele que sobrepõe a dor e o sofrimento, embora seja muito evidente que ele estava sofrendo. E o pai? E o missionário começou a se emocionar, dizendo assim, eu nunca vi tanto amor e tanta paz em um olhar, e ainda assim você conseguiu colocar lágrimas nos olhos dele. Eu não sei se é impressão minha, mas os braços estão levemente desproporcionais, como que querendo dizer a ansiedade do pai em abraçar o filho. Está lindo, eu nunca imaginei ver uma obra como essa, está perfeita, está maravilhosa. Eu só não entendi uma coisa da tua obra, da tua pintura. Eu falei assim, mas o quê? Eu falei assim, quando eu olho para o pai, o pai tem sapato diferente, tem cor diferente, o sapato, o que aconteceu? Acabou a tinta? Eu falei assim, você não entendeu? Eu falei, não entendeu? Não. É que o pai, quando viu o filho na pressa, ele colocou a primeira coisa que ele viu. E foi receber o filho. Querido, você serve a um Deus que tem sapatos trocados, te esperando, te perdoando de todas as bobagens que você já fez na tua vida. E todos nós já fizemos bobagens. Todos nós já trocamos os pés pelas mãos, colocamos a carroça na frente dos bois. Todos nós já cortamos o galho que estávamos sentados. Todos. Todos. Aí Deus, que é puro, santo, onipotente, Ele vem para você e diz assim, eu não condeno. Eu vim aqui para salvar, eu vim aqui para buscar, eu vim aqui para resgatar, eu vim aqui para limpar. É isso que essas pessoas que estão aí fora precisam entender. Elas não precisam saber que elas precisam usar gravata para vir na igreja. Elas precisam saber que aqui dentro é um hospital, onde está todo mundo doente, inclusive quem fala aqui na frente e canta aqui na frente. E que estamos todos em busca do médico dos médicos, que só Ele pode nos curar, só Ele pode cuidar de nós. E é isso que Jesus quer falar para essas pessoas em março. E é por isso que a voz da profecia está vindo. Eu gostaria muito, muito, que Deus usasse os talentos, os dons, a influência que você tem, para que essas pessoas possam estar aqui conosco. Essa é a vontade de Deus. Podem deixar vir a mim todas as crianças. Essa é a vontade de Deus, para você e para mim. Eu li o seguinte, antes da Laura vir cantar. Um indivíduo que chegou e disse assim, olha, eu tenho orgulho de dizer o seguinte, todos os meus amigos são da minha igreja. E o indivíduo falou aquilo com orgulho, querendo dizer o seguinte, olha, para ser meu amigo, é só se for da minha igreja. Que loucura é essa? Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de chamar amigos para vir na igreja? Porque a gente não tem amigos que não são da igreja. Porque a gente cria a nossa bolha, o nosso clube, e a gente fica aqui dentro. Mas o sal tem que ir para onde? Só é para salgar. Não dá para pegar a luz e colocar debaixo da mesa. Você tem que se relacionar com pessoas que não tem nada a ver com o que você crê. E você precisa mostrar um Jesus, porque esse Jesus disse, quando eu for estendido no madeiro a todos, atrairei. É Jesus que vai atrair o seu amigo, não é o seu sorriso, não é o pão integral que você vai dar, não. É Jesus. É Jesus. Apresente Jesus, não apresente a tua igreja. Apresente Jesus, não apresente doutrina. Apresente Jesus, não apresente estilo de vida. Apresente Jesus, não apresente o seu exemplo. Apresente Cristo, é Cristo quem salva. Você disse isso aqui no começo da mensagem.
É Jesus quem vai atrair. O seu coleguinha lá no high school, o seu coleguinha lá na faculdade, é Jesus. Ah, mas é porque é mente secularizada, porque é pós-moderno, porque é a pós-verdade, porque é a sociedade líquida. É Jesus, ele passa por cima de tudo isso aí. Sabe por quê? Porque ele ama. E você olha dentro dos olhos de Jesus, você vê sangue. Ele morreu por cada ser humano na terra. E não existe filosofia, não existe secularismo mais forte que o poder do amor de Cristo. Então eu preciso erguer Jesus. Erga Jesus. Fale de Cristo. E você verá os milagres acontecendo na vida de pessoas que você vai dizer assim, mas nunca podia imaginar que Ele estaria aqui comigo. É isso mesmo. O que é impossível para o homem é oportunidade para Deus. A Laura vai cantar agora. Enquanto ela cantar, eu vou pedir uma coisa para você. Para você que é meu irmão leproso como eu. Que não é melhor do que eu e nem pior do que eu. Somos todos leprosos. Eu vou pedir que você ore agora, enquanto a Laura cantar, para que Deus coloque na sua mente uma pessoa para você apresentar Jesus. Uma pessoa. Não duas, uma. Uma pessoa. Uma pessoa só. Para que Jesus mostre a você como fazer, de que jeito fazer. Ore a Deus, Ele vai te mostrar a pessoa. Ele vai mostrar. Colocai-vos em pé, vamos fazer a oração final. Querido Pai, nós pensamos em alguns nomes, alguns não tiveram nome nenhum na mente, mas pediram para que o Senhor, no decorrer desse tempo, desse intervalo entre esse final de semana e o início do evangelismo, o Senhor coloque alguém, o Senhor os faça lembrar de algum nome. As pessoas que estão aqui são meus irmãos e minhas irmãs, independente de sua fé que professam. Eles passam as mesmas lutas que eu passo. E o Senhor sabe, ó Deus, que a verdade mais pura é essa. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E não cabe a nenhum de nós julgar a qualquer um. Nos ajude, Senhor, a amarmos mais, a nos importarmos mais com as pessoas e não com as formas ou com as coisas. Que dessa maneira as pessoas sejam atraídas até a tua igreja, como um dia eram atraídas até teu filho. E que nós possamos aqui, Senhor, nos ajudar. Possamos lamber as feridas uns dos outros, nos perdoar, nos amar. Precisamos tanto, Senhor, de paz, de refrigério. Precisamos tanto do teu perdão, tantas falhas que cometemos. Ajude-nos, portanto, Senhor. Que a tua graça, a tua misericórdia se estenda a cada um de nós. E que no mês de março estejamos juntos, Senhor, unidos em um propósito. Que aqui seja um feixe de luz iluminando tantas pessoas que estão sofrendo e não sabem nem onde encontrar alívio. Que aqui possa ser o farol. Que aqui possa indicar aos teus filhos e nossos irmãos o caminho da tua palavra. E que o Senhor faça diferença na vida deles, como faz na nossa a cada momento. Permaneça conosco, dê-nos a tua paz, a tua misericórdia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava ouvindo a mensagem e decidi propor a vocês assim uma ideia, quem sabe seja aceita. Vamos colocar na placa de nossa futura igreja, não podemos colocar aqui, a seguinte frase: proibido a entrada de pessoas perfeitas. Pode ser assim? O que acha da ideia? Uma igreja que ninguém é perfeito, somos todos iguais diante do